Olá, bom dia, muito bom dia a todos. Hoje, então, gostaria de agradecer a professora Ana Amélia por ter aceito o convite em participar dessa atividade de seminário do Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical, que nesse semestre está em atividade conjunta, né, com todos os outros programas da Faculdade de Medicina, Patologia Molecular e Ciências Médicas, e o HUB, numa ação de integração entre estes programas e o Hospital Universitário de Brasília. Então, Ana Amélia, obrigado por ter aceito o convite. Fique à vontade para conduzir a apresentação da maneira que você quiser, com as intervenções durante a sua fala. E falta só apresentar os slides que eles saíram. Então, obrigado, um bom dia, uma boa apresentação. Você está no mudo. Estou no mudo aqui. Eu agradeço o convite. Eu estou aqui representando a pós-graduação em Patologia Molecular e a gente tomou uma decisão sobre o que seria apresentado. Na verdade, eu estou aqui como a coordenadora do projeto que foi aprovado dentro do contexto da CAPES. Eu vou mostrar para vocês isso, mas antes disso eu agradeço esse convite. Eu acho que é importante essa interação entre os programas de pós-graduação. Então, eu parabenizo vocês por essa iniciativa de tentar interagir todos esses programas e o que está sendo compartilhado. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Eu não sei bem como é que vocês fazem, se no final fazem perguntas. O Felipe tinha me falado que era no final, mas se vocês quiserem interferir em algum momento, vocês podem ficar à vontade. Então, o contexto que eu vim apresentar para vocês hoje é a respeito das estratégias de tratamento, utilizando anticorpos monoclonais e moléculas moduladoras de citocinas pró-inflamatórias. Esse é o título do projeto que foi submetido para a CAPES em junho ou julho do ano passado, dentro de um edital que a CAPES lançou, que era seleção emergencial e em diversas áreas. Então, inicialmente, a gente teve, eu não sei se o Bergman já veio, ou se ele vem a semana que vem, teve um primeiro edital de uma seleção que era institucional, e depois disso, eles lançaram, dentro desse programa CAPES Epidemias, num programa estratégico emergencial de prevenção e combate a surtos, endemias, epidemias e pandemias. Eles soltaram esse programa de uma forma, assim, bem bonita, pensando no combate à pandemia, mas as bolsas de pós-doutorado desse programa são as bolsas que eles recolheram do PNPD. Então, na verdade, não houve criação de bolsas novas para esse programa. O que foi feito foi a realocação dessas bolsas que foram retiradas dos programas e depois foram dadas dentro do contexto do edital. Esse edital que a gente participou, porque o primeiro edital era um edital de mais de um programa de pós-graduação, que a gente tinha que fazer essa proposta, enviar para o decanato de pesquisa e de pós-graduação, e o decanato é quem selecionou os programas para serem submetidos para a CAPES. Numa segunda rodada, a gente fez de novo isso, mas aí quem encabeçou esse envio foi ao programa de pós-graduação em Patologia Molecular. E aí ele foi porque o programa está dentro da área das Ciências Biológicas 3, e porque era um edital específico para fármacos e imunologia, ele está dentro da área de Ciências Biológicas 3, voltado principalmente para a imunologia. Então, nesse caso, eu fui chamada para coordenar o programa, eu fazia parte da equipe interessada no envio desse projeto, e aí eu fui chamada para coordenar o projeto. Então, a gente fez, considerando a expertise das pessoas do programa e que iam participar, uma proposta pensando no tratamento, porque era bem a área que eles estavam pedindo, e aí utilizando imunobiológicos, porque aí esses imunobiológicos já tinham equipes que trabalhavam com esses imunobiológicos. O que a gente fez foi adequar o que a gente já fazia de bancada para outras doenças, para a redução da carga viral do SARS-CoV-2,
e também na modulação dessa resposta inflamatória exacerbada. E aí a nossa estratégia foi utilizar anticorpos neutralizantes e pensar numa regulação negativa de ativação de macrófagos e neutrófilos. Essa proposta desse projeto entrou dentro de uma área temática de desenvolvimento de vacinas e produtos imunobiológicos derivados para a doença. Nesse edital, a gente tinha várias áreas temáticas, existiam várias áreas temáticas e a gente podia se encaixar dentro de algumas delas. A gente conseguiu aprovar esse projeto pensando num objetivo geral de avaliar, então, esse efeito modulador, mas aí de peptídeos e moléculas que foram obtidas no processo de ativação de macrófagos e neutrófilos e utilizando tanto essas células de pacientes, além da produção de anticorpos monoclonais para o SARS-CoV-2, e também existe uma utilização de plasma de pacientes convalescentes para poder modular esses processos de ativação, principalmente de neutrófilos. E aí, dentro desse objetivo geral, a gente dividiu esse objetivo geral na produção e na avaliação de como é que está funcionando esses anticorpos neutralizantes para SARS-CoV-2, uma avaliação da modulação da resposta de neutrófilos e macrófagos, utilizando esses anticorpos monoclonais ou então soro de pacientes convalescentes, e também a avaliação de neutrófilos e de macrófagos com moléculas químicas ou então peptídeos com atividade anti-inflamatória. E a partir daí, a gente integrou com esses 3 objetivos específicos três grupos de pesquisas que trabalhavam de forma independente para esse projeto. Um desafio que eu acho e que vale a pena falar aqui um pouco mais, talvez, do que só resultados, é que quando a gente vai fazer esses projetos institucionais, não é uma coisa tão fácil. Ontem, na reunião da SBPC aqui do Distrito Federal, dentro do contexto do IB Discute, foi falado muito sobre que tipo de projeto a gente quer encaminhar para a FAP, como é que a FAP tem que encarar essa parte de lançamento de editais e como é que a gente viabiliza um processo que a FAP tem, que é um gargalo, que é de avaliação desses projetos em tempo hábil. E uma das propostas que foi feita foi de fazer de fazer projetos que sejam maiores um pouco. Que esses projetos envolvam um grande número de pesquisadores, que sejam de áreas temáticas importantes e que, em muitos dos casos, como a FAP já fez para o projeto Zika, fazer uma demanda induzida. Então, vamos falar um pouco do quanto é difícil isso, porque a gente, neste projeto, a gente não pôde abarcar todas as pessoas do programa, porque existiam um número de pessoas que trabalhavam com outros projetos e que não dava para fazer. A gente tentou fazer um projeto que respondesse, que não fosse uma colcha de retalho e que cada um desses subitens, eles interagissem um com os outros. E essa articulação, essa discussão e os projetos, o caminho político para a gente poder escolher quais são os grupos prioritários para poder entrar num projeto desse de 3 anos e com algumas características, ela teve que ser bem pensada, e isso é uma coisa que a gente tem que fazer, esse exercício de como interagir com as pessoas, como conseguir fazer objetivos específicos que interajam, que integrem esses grupos, eu acho que deve ser um exercício meio que diário daqui para frente, considerando a intensa restrição de recursos que a gente tem. Bom, mas considerando isso e toda essa dificuldade, eu acho que a gente conseguiu integrar esses grupos e aí a gente submeteu num orçamento de R$100 mil para 3 anos. Então, na verdade, a gente tem R$33 mil por ano para dividir em 3 anos, o que é muito pouco dinheiro, não tem muito recurso. Da mesma forma, as bolsas desse projeto, que são apesar de serem 6 cotas de pós-doutorado, a gente pode usar 2 por ano. Então, na verdade, são 2 bolsas de pós-doc para 3 anos e tinham 4 bolsas
de doutorado para 3 anos, apesar do programa ser de 4 anos na CAPES. E aí, nessas bolsas, a gente conseguiu 2 candidatos, porque essas bolsas tinham que ser dentro do projeto Covid, e as duas bolsas de pós-doc, todo ano a gente tem que fazer a substituição ou a reindicação do mesmo bolsista. Então, dentro desse grupo de pesquisa dentro da patologia molecular, esses são os professores. Então, a gente tem na Meta 1, que é a produção desses anticorpos monoclonais, o grupo da professora Andréa Maranhão, do Jorge Papas, do Marcelo Brígido e da Kelly Magalhães. Eles fazem parte dessa primeira parte. Na segunda meta, que é o uso de anticorpos monoclonais e soro de pacientes convalescentes para ver principalmente a ativação de neutrófilos, o André Nicola, o Wagner Fontes, que eu esqueci de colocar aqui, e a Andresa Faro de Bem. E no último subgrupo, que é para ver a síntese de imunomoduladores, estou eu, a Márcia Mortari e o José Raimundo. Tá? O professor Bergman entrou também nesse projeto, no meu grupo, mas ele também coordena um outro projeto desse mesmo rol de editais que a CAPES lançou com as nossas bolsas de PNPD. Então, assim, a gente pensou em trabalhar especificamente com os imunobiológicos, que por definição, em qualquer site, Wikipedia, qualquer lugar assim, são substâncias terapêuticas produzidas por sistemas biológicos vivos, com estrutura molecular mais complexa, de alto peso molecular e que vai ter uma homologia às proteínas humanas. Esses imunobiológicos que estão dentro deles as vacinas, os anticorpos monoclonais produzidos, citocinas, os antissoros para diagnóstico. Então, a gente tem uma série de moléculas que fazem parte desses imunobiológicos e por isso a gente propôs como o carro-chefe, nosso primeiro objetivo específico, a produção desses anticorpos monoclonais, e depois a gente produzir peptídeos antimicrobianos, que eram antes, que estão dentro daquela classe de antimicrobianos, mas na verdade eles são imunomoduladores. A gente propôs uma molécula sintética, e aí a partir daí o soro dos pacientes, para a gente poder entender um pouco melhor como é que a gente poderia modular essa resposta durante o desenvolvimento da Covid. O nosso, tirando os anticorpos monoclonais, a parte de imunomoduladores, a gente não tem a pretensão de falar, a gente vai propor um tratamento. Mas o que a gente quer propor com imunomoduladores que consigam reduzir a ativação dessas células que são importantes, principalmente no início da doença, é tentar reduzir um pouco essa ativação exacerbada que a gente está olhando. Fiquei em dúvida se eu devia fazer ou não uma introdução sobre a Covid-19, mas eu andei olhando algumas das possibilidades dos seminários que foram apresentados. Eu achei que ia chover um pouco no molhado, mas em cada item eu vou discutir alguma coisa. Se alguém tiver dúvida, a gente pode voltar a discutir alguns mecanismos básicos da doença. Bom, nosso primeiro objetivo, então, foi a produção de anticorpos neutralizantes anti-SARS-CoV-2. A gente tem atualmente, quer dizer, o grupo da Andréa tem alguns anticorpos que eu vou mostrar para vocês, mas enquanto esse anticorpo não estava ainda sendo, não estava disponível ainda para utilização, o grupo da professora Kelly, que tem experiência em trabalhar com algumas doenças que envolvem células do sistema nervoso central, ela resolveu avaliar como é que a proteína ia começar a padronizar algumas reações, como é que essas proteínas do SARS-CoV-2, principalmente que o anticorpo monoclonal proposto, vai interagir, que é a proteína N, como é que ela vai fazer para ativar essas células, como é que ocorre esse processo de ativação. Então, baseado nesse artigo que saiu no final do ano passado, onde o vírus é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica e interagir com essas células, ela foi ver como é que ocorria essa interação para ter um padrão de ativação e, a partir daí, poder começar a usar
esses anticorpos monoclonais. Então, esses são os resultados do nosso relatório que eu submeti em julho, porque ser coordenadora de projeto não é só o glamour do cargo, a gente paga a conta no banco, a gente faz relatório, a gente faz um monte de coisa. Então, esses são os dados que eu estou apresentando aqui do relatório de julho, para poder liberar a segunda fase do projeto, e esse aqui foi a pessoa que recebeu a bolsa durante o primeiro ano de pós-doutoramento. Então, o Zé Assunção, ele recebeu a bolsa durante um ano, e ele desenvolveu essa parte do projeto, que seria avaliar como é que ocorrem esses parâmetros de modulação dessas células da micróglia, e aí avaliar alguns desses mecanismos inflamatórios que seriam importantes para o grupo poder avaliar a partir do momento em que ele realmente tivesse esses anticorpos monoclonais, e também começar a utilização dos soros dos pacientes convalescentes. O que foi visto é que em determinadas concentrações existe uma morte celular, não tão grande quando comparado com a proteína desnaturada, ou então sem essa proteína estimulada, mas você tem uma diminuição dessa atividade que é mitocondrial, porque é medido pelo MTT, mas, no entanto, para a permeabilidade, que é avaliado pelo cristal violeta, a gente não tem, eles não observaram uma diferença estatística com relação a a utilização dessa proteína. E aí, como tinha um aumento aqui dessa atividade, dessa viabilidade celular nessas concentrações mais baixas, eles estabeleceram três possíveis concentrações para seguir com os estudos, porque não dava para seguir com tudo isso. E aí o próximo passo foi: essas células, elas entram em apoptose nessas concentrações que a gente está se propondo para poder ser usado. E aí o que eles viram é que, sem estímulo, com 0,04 microgramas por ml ou por 4 microgramas de ml, eles não observaram a entrada ou o aumento dessa apoptose dessas células. E o que eles observaram é que, quando eles usaram 0,4%, houve uma melhora na viabilidade celular, o que mostra que, nesse caso, precisa entender um pouco melhor quais são essas interações que estão acontecendo, tá certo? Para a gente poder entender melhor esses mecanismos, mas ainda são dados preliminares esse resultado aqui. Um segundo ponto que eles foram avaliar são os corpúsculos lipídicos. E aí a gente sabe que as células do sistema imunológico, qualquer célula do nosso organismo, eles usam esses corpúsculos lipídicos para poder gerar energia e ainda ativar uma resposta extremamente importante inflamatória aguda, como, por exemplo, produção de prostaglandinas e citocinas para essa resposta imuninata. Então, esses corpúsculos lipídicos, a partir de um reconhecimento do que está fora, utilizando esses receptores que estão ligados dentro desses agregados lipídicos na superfície das células, eles são capazes de ativar importantes fatores de transcrição nuclear e, a partir daí, ter quebra desses corpúsculos, melhorar a ativação de mitocôndrias, produzir intermediários reativos do oxigênio, e isso levar essa célula a começar a produzir mediadores inflamatórios da resposta aguda para poder iniciar essa resposta imuninata, com ativação de células recém-migradas, modulação das células da resposta imune adaptativa que vão migrar. Então, eles são extremamente importantes porque eles desencadeiam um evento inicial para a resposta imunológica que pode ser justificado, quer dizer, que vai montar toda uma resposta, e a gente vai ver a consequência disso lá na frente com a montagem de uma resposta TH1, TH2, TH17, que vai ser eficiente ou não para a eliminação do patógeno.
A gente sabe que no contexto da Covid-19, o que a gente tem é uma resposta inflamatória aguda muito exacerbada. Então, entender esse início dessa resposta, esse desencadeamento dessa resposta imune, que leva, nos casos mais graves, uma resposta ineficiente dessa resposta imunológica e sem controle, isso seria bastante importante, bastante importante para o entendimento inicial dessa doença. E aí, por conta disso, ela começou a analisar essa formação desses corpúsculos de lipídio, e aí ela também fez, o grupo avaliou naquelas diferentes concentrações se tinha a geração desses corpúsculos de lipídio, e avaliou também nas 3 doses que vão ser utilizadas a partir de agora no projeto. E eles viram, por citometria de fluxo, que todas as concentrações utilizadas, eles têm, que é essa linha vermelha, que eles têm, assim, a geração desses corpúsculos de lipídico no interior da célula. Então, isso é uma coisa importante, porque essas células, elas desenvolvem com o contato com essa proteína a capacidade de interagir com essa formação desses corpúsculos de lipídio. Então, a gente não vai ter somente uma produção de um processo inflamatório só no pulmão, mas a gente também tem o potencial de gerar esse processo inflamatório nessas células do sistema nervoso central. Só que essas células, diferentemente do que a gente vê para com as células da resposta imune inata, a gente não tem produção, que também é a linha vermelha aqui, não tem a produção de intermediários reativos do oxigênio. Então, ela não é uma célula que vai se comprometer com uma resposta, como, por exemplo, os neutrófilos e os macrófagos, que desenvolvem, a partir da geração desses corpúsculos lipídicos, uma resposta inflamatória mediada por esses intermediários reativos do oxigênio. Então, até essa parte do projeto, eles verificaram que essa proteína N, que é uma proteína de núcleo capsídeo, vai induzir a ativação desse metabolismo lipídico das células da micróglia, que é importante pensando nas consequências que essa doença pode gerar no sistema nervoso central. Não tem danos celulares, como morte celular e estresse oxidativo, nessas condições que foram estudadas. Então, vai ser um processo de ativação celular, mas sem danos para essas células do sistema nervoso central. Então, agora, a perspectiva é utilizar esses anticorpos monoclonais na ativação dessas células, induzidas por essas células da micróglia, para ver se esses anticorpos monoclonais, eles conseguem proteger também essas células desse processo de ativação ou não. E aí, como é que está sendo feita a geração, a produção desses anticorpos monoclonais? Então, esse é uma segunda parte dentro desse mesmo projeto, desse mesmo objetivo, que está sendo desenvolvido pelo Renato Cailan. Ele é aluno de doutorado do programa. Ele iniciou o projeto de doutorado dele em 2020, que ele usou uma das 4 bolsas, né? Uma das 2 bolsas que a gente conseguiu implementar, ou uma das 4 que a gente ganhou. E ele tem um projeto até 2023, apesar dele ter 4 anos de prazo para defender o doutorado. E aí o que o Renato está fazendo no contexto do projeto, junto com a professora Andréia Maranhão e do professor Marcelo Brígido, é a produção desses anticorpos monoclonais utilizando o sistema de phage display. Inicialmente, eles já possuem um sistema de phage display com anticorpos não imunes, que são aleatórios nesse sistema, e eles começaram, então, com a biblioteca de anticorpos não imunes que eles já tinham no laboratório. Então, eles já fizeram inúmeras passagens nesse sistema, então, toda essa parte já estava pronta dentro do sistema. Eu não sei se todo mundo está familiarizado, existem um grupo de anticorpos que ficam grudados, de proteínas que estão expressas aqui nesse sistema de phage display, e aí eles começam a selecionar aqueles anticorpos não imunes que eles já geraram numa biblioteca anteriormente,
e essa biblioteca vai expressar essas proteínas, porque ele não é um anticorpo completo, ele é o SV-FV, e esse fragmento, que tem uma região variável e uma região constante, ele vai selecionando quais são as proteínas, vai selecionando esses anticorpos a partir dessas proteínas para poder enriquecer qual seria aquela proteína de alta afinidade a partir dessa biblioteca de anticorpos não imunes. E o que eles fizeram nesse 1 ano foi obter uma segunda biblioteca a partir de anticorpos de indivíduos. Eles usaram 10 indivíduos que receberam as 2 doses com a Coronavac, e depois de 15 dias da segunda dose, eles pegaram esses anticorpos circulantes, fizeram essa biblioteca a partir dessa amostra. Então, eles têm 2 bibliotecas prontas para poder fazer essa seleção. Eles já têm 2 anticorpos a partir dessa primeira biblioteca, que agora está em fase de análise de sequenciamento para poder saber exatamente quais são os resíduos de aminoácidos que estão nesse anticorpo, nesses 2 anticorpos selecionados, e a análise de bioinformática para ter certeza qual é essa sequência e se é possível fazer a troca de alguns aminoácidos para aumentar essa interação, para aumentar essa afinidade de ligação entre a proteína e esse anticorpo monoclonal. Então, até o momento, eles já têm esses anticorpos selecionados, essas análises já estão em final, não sei se eles já terminaram, porque esses dados são de julho, mas eles já vão começar a fazer as etapas seguintes, que é do teste desses 2 anticorpos que foram selecionados a partir da primeira biblioteca. O segundo objetivo, então, seria avaliar a ativação de neutrófilos desses pacientes com COVID, num contexto para poder utilizar soro neutralizante ou então esses anticorpos monoclonais, e ver se a gente consegue reduzir esse processo de ativação de neutrófilos. Os neutrófilos, durante muito tempo, eles foram pouco estudados. Eu não diria nem que eles são células negligenciadas, mas nunca se dava muita importância inicialmente a esses neutrófilos, porque são células que migram rapidamente, então o sistema imune ainda não está assim completamente montado. Essas células, elas têm uma vida muito curta no foco inflamatório, porque eles se ativam intensamente, são células que não dependem do microambiente inflamatório para esse processo de ativação, porque o rolamento e a entrada nas células já servem como processo de ativação dessas células. Então, durante muito tempo se olhou para aquelas células que se ativavam no foco inflamatório, que tinham um contato maior com a indução da resposta imune adaptativa, mas hoje a gente vê que esses neutrófilos estão, de certa forma, comandando o que está acontecendo na COVID. A gente já tem vários trabalhos mostrando, recentes, que esses neutrófilos também interagem através dos receptores, dos PAMPs e também da produção de quimiocinas com as células da resposta imuninata. Então, os neutrófilos voltam a serem estudados, mas com um novo olhar. Mas o que eu quero que a gente veja aqui é que esses neutrófilos, esses aqui são os que estão em repouso, uma vez que eles se ativam para entrar ou num tecido pró-inflamatório ou então numa situação em que não existe um processo inflamatório, esse neutrófilo ele consegue desenvolver uma série de respostas completamente distintas e que levam a uma consequência diferente. Então, se a gente não tem um processo inflamatório, esses neutrófilos conseguem manter a homeostase, que não era atribuída a eles. Durante muito tempo, a gente atribuiu a função dos neutrófilos somente no processo inflamatório, então eles também participam desse processo de homeostase. Eles estão envolvidos num processo de reparo de tecido, principalmente pela eferocitose, e ainda no processo eles desenvolvem a autofagia, que também está envolvido não só na morte de alguns patógenos que não necessariamente induzem um processo inflamatório, mas também para manter esse processo de homeostase. No entanto, se a gente tem um processo inflamatório estabelecido nesse tecido,
essas células, elas vão induzir a morte, vão acabar se auto matando. Então, assim, a gente vai ter uma lise celular intensa, porque existe uma desgranulação muito grande. Então, além da fagocitose, existe uma desgranulação muito grande dessas células para liberar o conteúdo dos grânulos desses neutrófilos, e eles ainda fazem a formação dos NETs, em que eles jogam esse DNA fora. Existe um processo de jogar esse DNA, que, de certa forma, faz com que aqueles patógenos que estão ali fiquem presos nessa rede de DNA, e aí existe todo um processo para a eliminação disso. Exatamente o que isso causa e para onde leva dos NETs ainda não está bem estabelecido, mas se sabe que esse processo de lise que os macrófagos sofrem no foco inflamatório são extremamente inflamatórios, induzem um processo inflamatório grande, vai ter danos teciduais, a gente vai ter danos nesse órgão. Ele mantém esse processo de inflamatório crônico. Diferentemente de quando essas células, os neutrófilos, morrem por apoptose, que os macrófagos fagocitam a célula apoptótica e produzem citocinas anti-inflamatórias, a morte por necrose, por apoptose, ou então a formação dos NETs, elas fazem com que sinalizam para os macrófagos que eles têm que produzir mais citocinas também. Então, esse é um processo intenso e que está sendo observado principalmente nos casos mais graves de Covid. Então, quando se olha comparado com o indivíduo saudável, ou então com os casos mais leves até os mais severos na Covid, o que se observa é que existe um aumento dos níveis de NET na circulação. Esse aumento de NET, essa migração desses neutrófilos, eles aumentam a capacidade, a necessidade que o indivíduo tem para poder respirar. Então, existe um gasto, uma dificuldade maior de respiração. Está correlacionado com a taxa de sobrevivência desses pacientes. E quando a gente olha que nos casos que são moderados, existe a formação dos NETs, e nos casos mais graves a formação de trombo, e tudo isso está relacionado com essa ativação desses neutrófilos, e essa formação, essa desgranulação e a formação dos NETs também está diretamente relacionados com aquelas consequências que levam o indivíduo aos casos mais graves ou então à morte. Então, essa ativação desses neutrófilos, eles são extremamente importantes agora nessa doença. Então, ele dá um novo perfil para esses neutrófilos. E aí, o que a gente vê é que esses neutrófilos, dentro do conceito da COVID, a gente vai ter um infiltrado inflamatório importante, né, no pulmão, principalmente, produção de citocinas como TNF, L1 e L6, que vão modular esse processo inflamatório agudo, com aumento de proteínas que são dessa resposta aguda no fígado, aumento de temperatura corpórea, produção de L8, que faz com que ocorra uma migração de mais neutrófilos para o foco inflamatório. Então, com a famosa tempestade de citocinas, uma inflamação exacerbada e a produção exacerbada de NETs. E aí isso daqui pode levar a uma inflamação com geração de trombos nesse tecido. Nesse contexto, e pensando nisso, o professor Wagner Fontes, com o grupo de trabalho deles, eles começaram a coletar neutrófilos de vários pacientes com Covid, e no projeto deles, eles coletaram no zero, no início do desenvolvimento de sintomas, 3 dias depois e 7 dias depois. Então, eles vão analisar esses neutrófilos num processo de cinética, de migração ou de aumento desses marcadores de neutrófilo, como a gente viu aqui. Então, nesse processo, eles vão ter todos esses dias para poder avaliar isso. Então, essa grande parte dessas amostras já estão coletadas, com viabilidade celular altíssima na metodologia e uma pureza bastante importante. E o que já foi visto nesse começo de tempo
são alguns parâmetros de ativação de macrófagos. Então, esse aqui é um indivíduo normal, normalmente é o aluno do laboratório, que sem estímulo nenhum, esses neutrófilos produzem baixos níveis desses marcadores de ativação, mas se estimula com PMA, isso aumenta importantemente. Os pacientes que apresentam COVID apresentam uma alta ativação celular para esses, quando comparado com o primeiro dia de desenvolvimento de sintomas. Então, no dia 3 e no dia 7, já se observa praticamente 100% da ativação, da capacidade de ativação dessas células, e que está se igualando ao controle positivo ativado com PMA. No entanto, se essas células são incubadas com plasma de paciente convalescente, a gente tem uma redução, mas somente no controle, porque essas células não perderam a capacidade de serem estimuladas, mas elas têm uma redução nesse processo de ativação. Então, quando a gente olha essa situação aqui para uma outra metodologia, como utilizando o NBT, a gente vê que esses indivíduos, eles têm realmente um grau de ativação celular muito grande quando comparado sem ou com os estímulos que são usados para sua ativação. Então, essas células já estão pré-ativadas e a partir do terceiro dia, com uma ativação grande, considerando esses parâmetros. E aí, quando eles foram analisar, e esse aqui é o dado só de um paciente, da formação de NETs, a gente vê que na fase inicial, quando estimula o controle, o paciente no primeiro dia que foi colhido, com PMA, ele induz uma produção de NETs que condiz com esse resultado, quer dizer que a gente, quando estimula com PMA, a gente tem uma maior ativação, e com 3 dias, muito maior ainda. Os indivíduos que não foram estimulados, eles não têm essa capacidade de produção de NETs, mas o que chama atenção é que depois de 7 dias, ele não produz mais NETs. Então, essa célula está envolvida com outro processo inflamatório, que é o que vai ser visto a seguir. Então, eles viram que esses pacientes apresentam neutrófilos com uma alta atividade inflamatória. Então, esse neutrófilo já está quase 100% ativado quando na circulação, ele ainda nem sofreu o processo de ativação via rolamento e entrada no tecido, e que o soro desses pacientes convalescentes consegue modular um pouco esse processo de ativação. E agora, os próximos passos é justamente aumentar o número desses pacientes que estão sendo utilizados, porque não dá, como são ensaios que precisam de uma análise individual de cada um, então não dá para fazer um N muito grande, e ainda avaliar a capacidade de internalização e destruição de patógenos, ensaios de migração celular, análise desses transcritos e análise proteômica desses neutrófilos para poder entender exatamente como é que ele está na circulação nesses pacientes. E o terceiro objetivo que a gente propôs foi, escrevi errado aqui, a modulação da resposta inflamatória de macrófagos de pacientes com COVID-19. Também se sabe que nessa doença, o que a gente tem? Inicialmente, a gente tem um macrófago que ele é capaz de aumentar a produção de pró-IL-1 mas o estímulo depende de segundos sinais para poder ter a produção dessas citocinas. Então, existe nessas células de pacientes não infectados ou que não são estimulados com essas proteínas do vírus, uma não produção desse IL-1 por conta de que faltam sinais para poder a produção dessas IL-1. Mas nos casos severos de pacientes e também nos convalescentes, o que acontece que eles observaram? Que esses macrófagos, eles sofrem uma reprogramação epigenética desses genes envolvidos com esse processo inflamatório agudo, em que, principalmente relacionados à ativação do inflamassoma, onde essa célula tem uma capacidade muito grande de produção de IL-1. A gente sabe que
a ativação dos neutrófilos e a migração dos neutrófilos ela é muito maior, mas existe um componente importante de macrófagos ainda nesse processo de manutenção dessa resposta. Então, quando a gente olha esse processo inflamatório nesses pacientes, a gente vê que esses macrófagos, apesar de terem um papel, não é bem um papel, mas de ter um número menor de células no foco inflamatório comparado com os neutrófilos, essas células têm um papel importante na produção de L6, TNF-alfa e L1-beta. E o processo inflamatório estabelecido no pulmão, ele leva ao aumento dessas citocinas, assim como de interferon gama. Então, quando a gente compara esse macrófago que está envolvido com esse processo inflamatório, do que quando a gente tem um macrófago residente, por exemplo, a gente vai ter produção de L1-beta nos dois casos, mas as outras citocinas que dão um suporte no processo de migração de mais monócitos, de aumento de temperatura, produção de proteínas de fase aguda pelo fígado, nesse contexto, eles não estão tão aumentados quanto no caso da COVID. E aí, vários projetos, vários trabalhos têm descrito esse caminho, porque era um caminho que já se sabia que o GM-CSF é uma célula extremamente importante e as células infectadas, não só pelo SARS-CoV-2 do endotélio pulmonar, mas com outros patógenos, fazem com que essas células do endotélio produzam GM-CSF, e esse GM-CSF aumenta a diferenciação para monócitos, eles induzem um processo de produção de citocinas. Então, assim, considerando esse caminho que já se conhecia, foram propostos bloqueadores de alguns desses parâmetros para poder modular essa resposta desses neutrófilos. Inicialmente foi proposto o uso de anticorpos monoclonais anti-L6, e que eles esperavam respostas melhores com esse uso desses anticorpos monoclonais. Então, a intervenção nesse processo de ativação celular, ele é um caminho que é bastante promissor. Baseado nisso, o grupo da professora Márcia Mortari, que a gente trabalha em colaboração, propôs fazer peptídeos bio-inspirados nessa desregulação no processo de produção dessas citocinas, através de modificações estruturais, com substituição de resíduos de aminoácidos, para poder fazer um peptídeo que tivesse a capacidade de se ligar tanto à proteína spike, quanto modular a ativação desses macrófagos. A gente já tinha vários peptídeos anti-inflamatórios já estudados, analisados, e a partir desses peptídeos, ela propôs o Neuroval e a Prolistarina, e eu cobri aqui porque eu não sei exatamente em que pé está o processo de patente, essas coisas, mas ela fez um desenho racional a partir de peptídeos que a gente já estava trabalhando em projetos anteriores. E aí, nesse processo, ela fez a amidação, ela substituiu esses aminoácidos para poder, a partir do Agelaia, que já sabia que ele tinha uma propriedade baixamente hemolítico. A gente já fez os ensaios de pata com a Agelaia, mostrando que ele tem um papel anti-inflamatório importante, ele é capaz de modular a desgranulação desses mastócitos. Então, já tinha uma série de propriedades que fizeram com que, a partir desse Agelaia, fosse feitas essas modificações para o Neuroval, sem que ele perdesse essas propriedades que já estavam analisadas. E aí, o Gabriel Campos foi o nosso segundo aluno de pós-doc do ano passado, e ele fez essas estratégias o projeto dele é essa estratégia de tratamento utilizando essas moléculas moduladoras de citocinas pró-inflamatórias. Com o desenho, eles sintetizaram esses peptídeos. Então, esse primeiro ano foi
um desenho, foi análise e o desenho desses peptídeos e fazer uma molécula que tivesse essas duas propriedades que a gente queria. A do spike nunca tinha sido testada, a Márcia fez esse projeto, fez esse desenho, mas a parte dele ser anti-inflamatório com redução de TNF e L6, isso a gente já tinha qual era o peptídeo que ia ser usado. Então foi feito um espectrômetro de massa para poder avaliar, e ela tem 2 peptídeos para poder ser utilizado, tanto o Neuroval quanto o Agelai. Então isso aqui é da onde ele partiu, e aí qual foi o peptídeo que eles obtiveram. Foi feito a sequência do peptídeo sintético, né, do Neuroval, comparado com o peptídeo da Gelaia, que é a base de saída. Então, com isso, foi possível realizar. Então, eles conseguiram realizar um desenho racional, tá? Tanto de neutralização do vírus, quanto com a parte de modulação do sistema imunológico. A partir desse ano, nós iniciamos os testes in vitro, tanto com monócitos de indivíduos saudáveis, quanto de pacientes, estimulados com proteínas do vírus, para a gente poder avaliar como é que está esse processo, e a seguir para poder, com o projeto, esse projeto tem uma colaboração com a Fiocruz de Belém, que tem um NB3 para poder trabalhar com esse vírus, para a gente poder, para poder ver se esses peptídeos vão conseguir fazer essa função dupla que está sendo proposto. E dentro desses imunomoduladores, também foi construído, que isso também já era um projeto que estava em andamento, um imunomodulador que é o HIMP, produzido por reações multicompetentes, num projeto do professor José Raimundo, com vários professores da Química, nesse processo. Eu copiei aqui o que ele mandou, para a gente ter uma ideia do que são reações multicompetentes. Na verdade, essa é uma área que eu pouco entendo, apesar de ser farmacêutica e ter feito farmácia industrial, uma vergonha isso, mas eu não me lembro mais dessas coisas todas de síntese química. E aí eles descrevem que essas reações multicompetentes são mais fáceis de serem realizadas, são sustentáveis, tem uma economia de átomos nesse processo, uma convergência elevada, e é possível formar uma biblioteca de compostos químicos, e dentro dessa biblioteca, que eu acho que isso é uma coisa interessante, você ir testando para várias coisas. Então, no mesmo processo de produção, você teria compostos que não se sabe ainda exatamente o papel, se eles se sobrepõem ou não, mas isso gera uma quantidade de resultados muito maior e de um aproveitamento maior de um processo desses químicos. Então, eles fizeram uma reação utilizando com rendimento racional, otimizaram esse processo. Eu vou mostrar alguns desses dados, para obter um produto hexahidroimidazol 1,2-piridinas. Eles utilizaram também diferentes solventes para fazer essa reação, otimizaram as condições com temperatura, concentração de catalisador, e ainda uma otimização desse perfil racional aqui, utilizando uma concentração de 5% de catalisador e 70% de temperatura, que foram os pontos que foram os melhores aqui, ao longo do tempo, para ver quanto tempo essa reação precisava para ter um rendimento melhor. A partir daí eles conseguiram essa biblioteca de compostos, e eles sequenciaram, fizeram um espectro deles, e foi escolhido um dessas moléculas para seguir com os ensaios a partir de agora. Então, aqui a gente tem os valores de análise operacional de cada um deles, e foi escolhido um desses compostos para poder seguir daqui para frente. Então, o composto sintético que tem essa estrutura foi produzido, foi caracterizado e foi escolhido para seguir. E aí, nessa mesma linha, a gente já desenhou os experimentos para poder testar in vitro nesses monócitos, e eu faço parte desse objetivo 3, porque eu já trabalho com a Márcia Mortari e com o José Raimundo nesse processo da gente avaliar essa modulação dessa resposta imunológica.
E aí, enquanto isso não acontece, a minha aluna de doutorado, a Eliene, ela começou colhendo esses macrófagos de pacientes. A gente tem um banco, na verdade não pode chamar de banco, porque a gente falou que a gente não ia fazer banco de células, porque a gente vai acabar usando tudo, mas a gente colheu e a gente tem uma coleção de células congeladas, de macrófagos congelados e na verdade, a gente tem uma coleção de monócitos, de células mononucleares congeladas, porque essas células também vão fazer parte no projeto de memória imunológica desses indivíduos, e a gente colheu até 3 meses dos sintomas clínicos, e a gente está colhendo agora 1 ano desses indivíduos vacinados, para poder fazer essa análise. A gente, no projeto inicial, que também está lá no projeto do Bergman, parte dessas células vão olhar um perfil de memória de CD8 e CD4, que é o que a gente está atrás para poder avaliar, mas a gente também vai utilizar essa ativação para esses monócitos. Só que como a gente não tinha as células, os imunomoduladores, e somente agora a gente está sintetizando os peptídeos do vírus que estão circulando no Distrito Federal, que conseguem se ligar com CD4, CD8, e vai ser o mesmo pool de peptídeos estimuladores que a gente vai utilizar para os monócitos. A Eliene começou a colher o soro desses pacientes e começou a olhar a produção desses anticorpos para a gente ter uma ideia do perfil dessa resposta imunológica. Eu colei isso aqui ontem à noite, meu computador ele fica preto à noite para economizar, para ficar mais fácil, sei lá, a visão, agora está tudo escuro, tá? Então vocês me desculpem porque eu terminei essa apresentação ontem à noite. E aí, aqui, por uma intensidade de menor para maior intensidade, a gente vê que os pacientes que são assintomáticos, eles possuem somente quando a gente usa uma alta concentração de antígeno, uma marcação maior, mas depois a gente tem uma marcação mais leve, a gente tem um título menor quando a gente compara com os pacientes que apresentaram uma forma moderada dessa doença e quando a gente compara com as formas mais graves dessa doença. Então, os indivíduos mais graves produzem, tem uma quantidade maior de anticorpos sendo produzidos, comparado com os indivíduos da forma moderada e assintomática. A gente está terminando a titulação disso por ELISA, porque isso aqui é um dot blot de uma colaboração com o professor Tatsuya. A gente já fez todos o screening dos blots lá no laboratório dele, isso aqui é IgG, ainda não é IgM, e a gente vai titular isso dos indivíduos que estão com essas doses menores, mas com alta concentração desses anticorpos, para a gente poder avaliar até que ponto tem essas produções. Então, a gente vê que a forma da doença se correlaciona com esses títulos, isso já era sabido, isso não é nada novo, mas agora a gente vai testar esses monócitos com os imunomoduladores descritos anteriormente. E o que essa correlação do que a gente está vendo aqui no Distrito Federal é importante, é que esses soros de pacientes convalescentes que têm esses anticorpos, a gente não sabe se aquela modulação dos neutrófilos ou não, ela está relacionada com essa produção desses anticorpos, ou se a gente está relacionada com outros componentes secretados ao longo da doença. Isso é uma coisa que ainda está para poder ser resolvida. Então, até o momento, esse é o estado da arte desse projeto. Esse é um projeto que é bastante audacioso, considerando os grupos que estão envolvidos e as metas que a gente colocou para poder o desenvolvimento dele. Então, agora acho que eu estou aberta para a gente poder fazer perguntas e a gente discutir um pouco mais sobre o projeto. Obrigada, hein? Obrigado, Ana Amélia. Temos aqui uma pergunta da Ana Carolina, já no chat, que perguntou qual foi o critério de seleção dos pacientes, né, que ela ficou um pouco atrasada. Tá. Olha, eu vou te dizer que, assim, é o suor, porque eu vou te dizer que quando a gente começou a recrutar, e o Wagner também, assim, a gente fez um recrutamento voluntário, porque o Comitê de Ética não nos permitiu que a gente abordasse o paciente. Então, os assintomáticos,
a gente teve que colocar em redes sociais e muita gente quis participar. Então, a gente tem uma quantidade muito maior de pacientes assintomáticos do que a gente vai precisar utilizar. Quer dizer, a gente colheu bastante sangue desses indivíduos, às vezes alguns até reclamaram, mas esses foram os assintomáticos, eles vieram ao laboratório. Agora, no caso do Wagner, que está pegando os pacientes que desenvolveram as formas moderadas e graves da doença, e os nossos pacientes da forma moderada e grave, a gente teve que ir para o hospital. A gente colheu dos pacientes em fisioterapia, dos mais graves, então de serviços de fisioterapia no HUB. Então a gente chegava lá, explicava o projeto e falava. O Wagner foi ao hospital porque ele tem uma colaboração no hospital de base para poder ir com a Garran para poder acessar esses pacientes. Então o Wagner pegou logo no começo, então ele estava praticamente na primeira linha de atendimento para poder colher desses pacientes. E a gente que pegou um paciente, porque a gente não queria o indivíduo infectado ainda, a gente queria o indivíduo, pensando em resposta imunológica de memória, a gente queria um pouco mais tardia, a gente conseguiu pegar o paciente nos retornos das consultas. Tá? Perfeito. Eu sei que esse trabalho, especialmente envolvendo o SARS-CoV-2, para a gente é um gargalo, né? Primeiro, ter parceiros que tenham estrutura para poder trabalhar com o vírus. Isso tem sido um grande gargalo em tudo, né? E aí a gente acaba ficando à mercê, né? De uma colaboração Essa é a palavra. efetiva, né? E aí o timing das coisas, que precisa ser urgente, acaba se dilatando muito. Não é um esforço perdido, porque quanto mais a gente entender, melhor para todo mundo, né? Mas, assim, no âmbito digo isso porque também participei desse edital com vocês e a gente mandou essas moléculas lá para São Paulo para teste, né? E agora, olha, um ano depois é que chegaram os primeiros resultados. Uma coisa que, né? Não, ontem à noite eu fiquei muito preocupada, porque eu comecei a montar, estava na minha cabeça, não sei o que lá, e eu estou na casa dos meus pais, porque a cada 2 meses eu venho fazer visita, para poder aliviar minha irmã, assim, para poder fazer companhia, essas coisas. E aí eu comecei a montar a aula, eu falei, gente, eu não vou ter resultado para falar em 1 hora de apresentação, porque o Felipe falou que era 1 hora. Falei, porque a gente está no início. Então, assim, a gente vê que o primeiro ano, eu acho que agora esse segundo ano vai ser muito mais produtivo, porque a gente saiu, mas o primeiro ano, até todo mundo estabelecer essas condições, padronizar o que a gente tem intenções de fazer, então é uma coisa muito complicada. E a gente ter acesso aos hospitais e fazer a equipe de enfermagem entender, é uma doença que todo mundo estava com muito medo de acessando. A gente conseguiu parceiros no HUB, porque eu trabalhei lá há muitos anos. Então, assim, eu consegui no laboratório que alguém colhesse no ambulatório para a gente, para eu não mandar o pós-doc entrar no ambulatório ou então na enfermaria. Então, assim, a gente teve que organizar toda uma infraestrutura que a gente não tem. Na verdade, a gente não tem essa expertise. O meu laboratório é um laboratório de camundongos. Então, a gente teve que fazer todo um esforço, fora que comprar, né? Porque a gente teve que comprar todo o painel de memória, de ativação celular. O dólar subiu, toda a gordura que eu tinha no projeto se foi. Meu projeto está magérrimo, a gente vai conseguir comprar. A gente teve que titular todos os anticorpos. Então, assim, isso é para os alunos verem que o quanto a gente, não só escrever o projeto é complicado, mas a gente colocar em execução, viabilizar o projeto com ele andando, também é um processo que a gente às vezes pena. Uma pergunta antes de passar aqui para o chat. As pessoas são mais tímidas, acabam não participando, né, diretamente com a câmera. Mas eu vi que esse processo inflamatório, tem alguns trabalhos na literatura que estão utilizando fenofibrato, essa parte dos fibratos, que são agonistas PPAR-alfa, que modulam toda essa cascata inflamatória. Isso não poderia encaixar, pelo menos, alguns estudos, para ver se esse tipo de modulação tem um efeito nas proteínas que vocês estão estudando? Eu acho que sim, eu acho que poderia a gente olhar essa via para poder ver exatamente qual é o mecanismo, porque na verdade a gente nesse momento a gente vai começar a olhar se ele vai reduzir ou não, fazer um screening de TNF para começar a IL-6 para ver o que está modulando.
Mas eu acho que vai ter... nossa intenção é olhar o mecanismo dessas vias. Alguns desses compostos, o Raimundo já tinha visto que ele está envolvido com NF-κB. Uhum. Então, isso faz com que a gente já tenha mais ou menos uma ideia, mas a gente vai avaliar as duas vias para poder, pelo menos, dizer que não é. Sim. Tá? Porque eu falo que resultado negativo também é bom. Porque você elimina aquela via, né? Às vezes eu até gosto quando dá um resultado negativo, porque direciona para um lado, mas ele viu que tem, mas ele não avaliou a outra ainda, que é o que a gente quer ver. Tá. Então, aqui a Maria Clara pergunta sobre imunologia, o que tem de defasado na resposta imune para que tenha essa ativação exacerbada de neutrófilos e macrófilos? Então, o que se descreve é uma produção de GM-CSF dessas células que estão do endotélio. Você tem um aumento da migração desses neutrófilos que, quando eles chegam no tecido, eles já estão exacerbados. Então, o vírus em si, ele vai lá, ele infecta. O problema é uma hiperreativação do sistema imunológico. Então, o sistema imunológico, ele não só responde de forma exacerbada, como uma hipersensibilidade nesse tecido, como ele mantém esse processo de hipersensibilidade depois disso. E aí entram várias características, que são genética do indivíduo, comorbidades, tudo isso mantém e propaga esse processo inflamatório que já recebi. Então, quem tem esse processo, tem processos inflamatórios já descritos, eles vão ter um processo inflamatório exacerbado com o vírus. Então, eu acho que a palavra é uma hipersensibilidade, é um desarranjo na produção dessas citocinas. Eu acho que a gente devia até ter porque não é bem hipersensibilidade do tipo 4, eu vou chamar de hipersensibilidade entre aspas aqui, porque não são as clássicas que a gente ensina no curso, mas existe uma desregulação muito grande desse sistema imunológico, e aí a gente está vendo que não é tão grande pelo número de pessoas infectadas, é um número pequeno, infelizmente ele leva a óbito, então a gente vê que isso tem uma consequência importante, mas esses pacientes que desenvolvem essas formas mais graves, ele tem uma desregulação da resposta imunológica que fica muito grande. E isso é decorrente das interações iniciais das citocinas que são produzidas em qualquer resposta imune normal. Esse que é o ponto. Professor Felipe? Bom dia a todos aí, bom dia Romero, bom dia Ana Amélia, parabéns Ana Amélia pela apresentação. Eu acho até que é um bom exemplo prático assim, de integração, né, dos professores, dos programas, né, aqui falando em nome do GT de integração. Mas a minha pergunta, Ana Amélia, eu queria que tu pudesse me dar aqui uma observação que tu tem tido com relação a gente tem uma dificuldade aqui que é de estimular as células, né, traçar desenhos experimentais que envolvam o vírus, né, por uma questão estrutural, e eu vi alguns resultados que vocês estão fazendo o estímulo com proteínas sintetizadas, né, acho que proteína N, tu mostrou aqui, e eu lembro, acho que foi numa banca de PNPD, até de um projeto do teu laboratório também, que vocês tinham intenção, acho que de estimular PBMC também com... Isso. Isso avançou, Ana Amélia? Vocês? Avançou. Experiência que tu está tendo assim, de estímulo de resposta imune com essas proteínas? Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu li um paper recentemente, até uma boa revista, e eu achei tudo muito tênue, assim, não sei se foi o desenho experimental, quantidade da proteína colocada, mas eu esperava uma resposta mais... Eu vou te responder de Zika, e não de Zika, do SARS-CoV-2. O que a gente fez foi o seguinte, o nosso projeto, que era o que você viu da banca, tinha o primeiro ano para poder, enquanto a gente colhia essas amostras, a gente fez o sequenciamento, é um projeto em colaboração com o Fernando, com o Renato Rezende e com o Bergman. Então, o Fernando, ele sequenciou 500 amostras do LACEN, fez o sequenciamento completo, e a gente fez uma análise, eu falo porque sou xereta, mas a Simone e o Fernando, eles fizeram análise das regiões que tinham maior mutação, porque a gente estava atrás de ter proteínas que fossem importantes, tanto das variantes quanto do selvagem. Mas, a doença, a Covid-19 é um trem desgovernado,
e a gente viu que mudou muito rapidamente as variantes circulantes. Então, o que a gente fez? E as mutações na região de encaixe, a gente não viu uma mudança muito grande, por isso que as vacinas estão funcionando ainda. Então, o que a gente pegou? A gente escolheu dentro dessas variantes as regiões que se ligavam com CD4 e CD8, e a gente fez pool de peptídeos que se ligavam no maior número de HLA da população brasileira e mundial. Então, a Simone foi lá para os bancos para fazer essas análises em sílico, e a gente já tem esse pool de peptídeos para poder olhar. E aí, agora a gente está sintetizando esses peptídeos. Então, se eu te disser que eu sei como é que essas proteínas elas estão estimulando, nós não temos esse resultado ainda, porque a gente levou 1 ano para fazer essas análises todas e poder impedir a síntese desses peptídeos. Mas a gente fez isso também para o Zika, no projeto anterior. E quando a gente foi para os pacientes de Zika, porque a Simone, em Goiânia, ela tem um banco de pacientes de Zika, que a gente até submeteu já estamos na segunda parte de resposta para os referis, sobre como que foi feita essa análise em sílico e esses peptídeos que estão estimulados, e a gente tem os pacientes que pegaram Zika normais. Mas a Simone também tem um banco de gestantes e de células do cordão, e que estão prontos já. E quando a gente vai olhar, não é uma resposta exuberante, porque a gente vê níveis assim muito tênues, por isso que você precisa de um N muito grande de pacientes, porque a gente não obteve, a gente achou que fosse pegar esses peptídeos do Zika e que a gente ia propor, quem sabe, possivelmente uma resposta de fazer uma vacina ou uma multipeptídeos, qualquer coisa, mas a gente também não viu uma resposta bonita que nem a gente vê com camundongo. Eu acho que é porque a gente usa PBMC, que a quantidade de células de memória que você está pegando, elas são muito pequenas. Porque saiu um trabalho recentemente falando que as células de memória na Covid-19, elas estão em órgãos linfóides secundários mais próximos ao pulmão. Então, assim, eles já estão mapeando essas células de memória, e quando a gente pega, eu acho que existe esse desvio da amostra. A gente não pega um local que tenha uma quantidade maior de células de memória. Então, quem responde são essas células de memória. Por isso que os screenings que estão sendo feitos estão sendo feitos com aqueles dot blots, com spots, para você poder ver de todas as células que você está avaliando, quais são as células de memória, qual é a intensidade, porque se você pega sobrenadante, ou então a gente vê marcação, que a gente está usando células no citômetro, você acaba diluindo essas suas células de memória. Tá ótimo, obrigado, Ana Amélia. Só mais uma pergunta, Ana Amélia, não sei se chegou em ti, mas com relação a essas, tu falou que vocês estão fazendo síntese, né? Tá. Tu tem uma ideia só hoje para a gente está tudo caro, né? A situação atual que a gente se encontra, mas em termos de preço, assim, tu tem uma... A gente está pedindo os orçamentos, a gente já encaminhou as sequências, e eu não sei, eu preciso olhar, porque nós estamos na mão da Finatec. Entendi. E isso gera um certo problema, né? Porque a Finatec, apesar dela tomar conta, e melhorou muito do Zika para cá, eu acho que a gente teve uma evolução, mas eles ainda não têm a agilidade, às vezes, necessária. Mas eu posso te dar Depois eu vou te pedir o nome da empresa, se tu lembrar. Não, a gente vai mandar sintetizar, Felipe, uma grande quantidade, porque assim, tanto faz fazer 5 ou 10 miligramas de peptídeo. Então, possivelmente, se depois você quiser testar com os nossos peptídeos, a gente compartilha esse negócio. Obrigado, Ana Amélia. Obrigado, Romero. Não, por isso. A Adriele, acho que você já respondeu, mas vou reforçar aqui a pergunta dela. Ela fala que o SARS-CoV-2, né, ele tem... Por que é diferente ter o maior número de neutrófilos circulantes? E quando se percebe que a partir do 8º dia, na média, né, você tem uma piora clínica do paciente, se teria uma correlação com essa produção de neutrófilos? Inicialmente, eu acho que é para qualquer doença, eu não sei, o Hugo ergueu a mão, mas ele pode me ajudar nessa parte, que ele é médico e pode ver, mas o que eu tenho visto é que não só você tem um aumento de neutrófilo na maior parte das doenças.
É que o problema é que você não tem mecanismos de controle a regulação da resposta imune nessa fase, ela está meio incipiente. Então a gente tem uma exacerbação dessa resposta de citocinas e de migração, e quanto mais IL-8 se produz, mais neutrófilo se produz também. E como você produz GM-CSF no tecido que cai na circulação, a sua medula aumenta a produção de granulócitos e de monócitos. Então, assim, você tem um conjunto meio perverso de coisas que estimulam a produção na medula e estimulam a produção de citocinas, e assim, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, ele acaba fazendo esse círculo vicioso. E esse aumento de neutrófilos, os trabalhos têm mostrado que ele está ao longo do tempo, porque a partir do 7º dia e 8º dia que piora a forma clínica, é um sistema que o vírus não controla mais. Tá? O vírus tem controle sobre a resposta imune como um mediador desse início dessa resposta imunológica, só que no início, depois você já não tem mais. Tanto é que depois do 7º dia você nem vê mais partículas virais detectáveis nos tecidos. Pelo menos eu acho, não sei se respondeu sua resposta ou... Professor Hugo. Bom dia. Então, a pergunta que eu tenho é só uma curiosidade sobre aqueles resultados iniciais da proteína N em micróglia humana. Aquela linhagem C20 que a pessoal da professora Kelly usou, fui eu que dei para eles. É uma linhagem humana, é uma das poucas linhagens que existe de micróglia humana, e eu fui buscar no exterior um tempo atrás. Só que essa linhagem é relativamente nova, então tem poucos dados sobre ela na literatura ainda. Então, quando eu vi que aqueles resultados de produção de estresse oxidativo estavam negativos, eu só me perguntei se a professora Kelly, se a professora Amélia sabe se o aluno responsável fez alguns controles positivos para a produção de ROS na célula, para ver se ela responde de uma maneira mais geral, porque como ela ainda é uma célula nova, ela é de 2018 ou 2019, agora eu não lembro, ela, assim, são coisas que é importante a gente descobrir a respeito dela. Eu mesmo tive algumas surpresas quando eu usei anticorpo de camundongo para ver se ela fazia fagocitose, e eu não vi. Então, eu parei essa linha de investigação até eu conseguir anticorpos humanos, porque eu quero. E quando eu perguntei para o criador da célula, ela disse, você vai ter que testar, porque o que eu tenho de dados dessas células é o que tem no artigo original que eu publiquei com ela. Então, só queria saber se o pessoal que está usando essas células lá nesse projeto está fazendo controles positivos também. Olha, Hugo, eu não sei, porque esses dados que eu tenho são os dados do relatório que eu recebi para o relatório do meio do ano, tá? O que eu estou apresentando para vocês é exatamente o que a gente apresentou para a CAPES em julho. Mas, como pesquisador, eu acredito que sim, porque a Kelly é uma pessoa criteriosa, é uma pessoa que sabe que é assim, mas eu acho que teria que entrar em contato com ela. Eu acho que já que vocês estão com essa linhagem nova, acho que seria interessante vocês compartilharem esses controles positivos e negativos da célula, né, para fazer um banco do que ela é capaz ou não de fazer. Né? Então, mas eu não sei te responder isso, realmente. Tá certo, obrigado. Obrigado, Hugo. A Lorena pergunta, nesses estudos com pacientes que estavam tendo resposta imunológica exagerada com a COVID, caberiam como forma de tratamento os inibidores de NETs para diminuir a resposta inflamatória? Então, aí teria que ter, acho que sim no começo, né? Teoricamente, eu acho que a gente pode um monte de coisa. Até a gente podia hidroxicloroquina no começo. Então, teria que pegar alguns e dar uma olhada, porque o problema é a sequela que esses NETs estão causando, né? Depois para a formação de trombose. Então, teria que ser bem no início para saber, porque depois que ele ficou mais grave, eu imagino que não adiante mais. Teria que ser
dia 1 para poder pensar nisso. Eleonora. Parabéns, professora Ana Amélia. Uma dúvida, como o soro consegue, ele consegue modular o processo inflamatório? Dá para observar a variação do plasma de acordo com a variante do SARS-CoV? Não sei te responder. O que eu tenho visto na literatura é um pool de soro de pacientes convalescentes. Agora, eu não sei se eles separaram isso por variantes. Eu sei que nesse projeto, quem vai trabalhar mais com afinco com esse soro de pacientes convalescentes é o professor André Nicola, e talvez ele consiga fazer isso futuramente, mas eu realmente não sei te responder. Eu, Ana Amélia, não li nenhum trabalho que fizesse essa discriminação. Os nossos pacientes, a gente sabe que esses nossos pacientes que a gente colheu, eles foram infectados com início, a gente tem basicamente P1, que é a variante gama, tá? Porque a gente fez o sequenciamento desse grupo e na época, de alguns pacientes, a gente tem o sequenciamento do vírus, que a gente conseguiu peneirar no LACEN, mas não temos de todos, temos só de alguns, mas 80%, 90% das amostras que a gente sequenciou eram da variante gama, o que significa que a gente tem resultados de uma variante, sabe, para poder fazer essas análises. Interessante. Obrigado pela resposta. E em relação ao tempo, né? Assim, o tempo, quando você recruta, né, o paciente pós-Covid, à medida que vai passando mais tempo, menos resposta, né, ele tem, né, da memória dele lá do sistema imunológico. Vocês anotam isso também? Há quanto Então, por tempo ele isso que teve a o Covid? gente, então, por isso que a gente pegou os pacientes até 3 meses, e os nossos pacientes estão entre 2 e 3 meses pós-sintoma. Então, a gente fez, por isso que os moderados é o que a gente mais teve dificuldade para pegar, para poder recrutar, porque a gente não podia ir na casa por conta do comitê de ética, ele voltou pouco para o HUB, e quem trabalha nesse projeto com a gente é a doutora Valéria, lá do HUB, que é professora aqui da medicina também, e a Valéria fez todo esse processo de recrutamento, análise para a gente, porque ela tem acesso ela era a pessoa do HUB, que faz parte do projeto, e a gente teve muita dificuldade, porque não é nem tão grave que volta para o atendimento pós, e ele não veio, ele não se recrutou, porque ele também não estava bom o suficiente para poder ir para a universidade para colher. Então, esse foi o nosso maior gargalo, foi os moderados, mas a gente considerou 3 meses, e a nossa ideia, quando a gente submeteu o projeto, que nem se falava muito em vacina, a gente não sabia quanto era que 1 ano pós, agora eles estão todos vacinados. A gente vai ter que agora fazer um arranjo para poder analisar esses pacientes vacinados, mas nesse mesmo critério. Então, a gente estabeleceu de 2 a 3 meses pós, para não pegar, porque a gente sabia que o declínio na época era depois, a gente ainda tinha níveis elevados de anticorpos e de uma resposta celular, mas o declínio vai estar em 6 meses depois disso, né? Mais de 6 meses. Tá, ok, obrigada. E É, parabéns novamente pelo seu trabalho. Obrigado, Eleonora. A Dalva pergunta aqui, gostaria de saber se entre os pacientes estão estudando crianças, pensando nas síndromes inflamatórias multissistêmica pediátrica. Não, a gente não incluiu crianças nesse processo, porque a gente queria avaliar a memória imunológica e de macrófagos, e a resposta imune de crianças estava muito fora exatamente do que a gente trabalhava. Então, a gente fez um recorte num grupo específico para a gente poder comparar com os indivíduos controles, os assintomáticos, a gente ia ter uma certa dificuldade. Então, como existia restrições de um ponto para a gente poder avaliar, a gente excluiu as crianças, gestantes, idosos, então a gente tem uma série de fatores de exclusão no projeto. Professor Gustavo. Bom dia a todos, bom dia, Ana Amélia. Eu não assisti desde o início, pessoal.
peço desculpas aí, mas eu fiquei vendo a enorme complexidade que vocês abordaram, não é? E a pergunta que eu faço um pouquinho no sentido de, em termos dos seguintes passos, sabe, Ana Amélia? Qual é o plano, digamos, de organização que vocês têm para apostar mais em alguns caminhos do que em outros, não é? No momento, acho que inicial se diversificou para ter uma melhor compreensão do processo, né? E pelo que eu escutei, há muitos dados novos, que corroboram ou novos, né? Observações de outros grupos, mas você acha que é o momento de já pensar em afunilar um pouquinho a pesquisa no sentido de decidir, bom, as nossas fichas vão ser apostadas neste caminho ou neste par de caminhos, né? Estou dizendo isso porque uma das ideias todas desta reunião era juntar pontas, né? E construir, digamos, aquele caminho após essa fase tão rica e tão bonita toda da descoberta, né? Dos mecanismos fisiopatológicos e tudo mais que poderiam eventualmente ser promissores para desenvolver alguma nova tecnologia, no caso uma vacina. E para o seguinte passo é crucial que haja uma concentração de esforços sobre aquilo que parece de fato mais promissor, não é? E como vocês estão vendo isso, né? Eu fico me perguntando porque como a gente já está do outro lado, né, na pesquisa clínica, e dizer, bom, como vocês estão vendo esse salto, digamos, né? Que vai, como vai isso, né? Gustavo, eu Não acho que sei você... se é oportuna a pesquisa, a pergunta, mas... Não, eu acho extremamente oportuna, e aí eu vou voltar no começo, que talvez você não estivesse, que eu expliquei como que a gente pensou o contexto do projeto. Eu acho extremamente pertinente a gente pensar em um produto final. Eu acho que produzir conhecimento sem você ter uma meta final, mesmo que você demore 10 anos para atingir, é fundamental. Não dá mais, vamos ver só ativação de macrófago. Para quê? Eu acho que a pergunta, para quê, como é que você usa seu resultado, ela tem que estar na cabeça de quem está escrevendo o projeto desde sempre. O nosso problema nesse momento que a gente precisou fazer todos esses objetivos e abrir o projeto é porque o edital era um edital que pegava não só a pós-graduação, como consórcio de pós-graduações que pudessem competir em termos nacional, porque o nosso projeto representou a UNB. Então, a escrita do projeto era um projeto que fosse institucional, multiprograma, para poder ser encaminhado para a CAPES. Então, a gente agregou, apesar dele estar dentro da Faculdade de Medicina, no programa de Patologia Molecular, tem pesquisadores que também são da Biomol e da Bioane. Então, a gente juntou esses 3 programas para poder competir junto ao decanato de pós-graduação. Então, isso fez que a gente fizesse um exercício maior para poder integrar todos esses professores em 3 metas que tivessem a ver com imunobiológicos, você entendeu? Então, isso foi um problema. Eu acho que desse projeto vai agora começar a ser afunilado a parte de anticorpos monoclonais, que a Andréia e o Marcelo têm uma certa experiência, inclusive eles estão com os anticorpos do projeto Zika em mãos já para serem testados. Então, eu acho que para diagnóstico deve sair para poder fazer coach de placa. Eles vão poder utilizar esses anticorpos, talvez, como coadjuvante de terapia, alguma coisa no gênero. Então, eu acho que eles estão... Isso seria um produto final para poder ser utilizado. A gente, com a Márcia Mortari, a gente já está com um passo bastante adiantado em vários peptídeos e pensando com alguns ensaios pré-clínicos prontos. Eu tive 2 projetos no PPSUS junto com ela, com peptídeos anti-inflamatórios, e que a gente tem dados num projeto junto com a Verônica aí da medicina, com fibrose pulmonar, para a gente poder ver reversão de processos inflamatórios já crônicos estabelecidos. Então, eu acho que os peptídeos têm um potencial grande, e considerando o que a gente está vendo da quantidade de peptídeos que estão sendo aprovados para o tratamento de pacientes, eu gosto de usar esse dado que eu acho que de imunobiológicos, 70% que o FDA aprovou nos últimos 5 anos foram de peptídeos
para ser utilizados. Então, eu acho que essa parte de peptídeos também tem um potencial bastante grande, mas o projeto não nos permitia ser focado. Infelizmente, o edital ele tinha uma característica que abria. E aí, eu não sei se você assistiu ontem de manhã, a reunião que teve da SBPC do Distrito Federal, porque era o dia de alavancar a ciência, não sei o quê, e aí a vice-presidente da SBPC fez um evento aqui no Distrito Federal com a professora Sônia Bal e uma pessoa da FAP-DF, e foi sugerido fazer projetos grandes que fossem de demanda induzida. Eu, particularmente, acho que fica difícil você conseguir, porque esses projetos grandes você tem que pensar o resultado final. Então, eu acho que precisa pensar melhor como é que sai esse edital quando você pensa em uma coisa muito grande, porque você acaba tendo resultados que são importantes, mas são vários resultados que ao final eles não se encontram. O que a gente tentou fazer nesse projeto é justamente isso, tentar pegar resultados que se encontrem, anticorpo com o imunomodulador, que você pudesse fazer algumas junções, e eu sempre digo que esse projeto não tem intenção de tratar, o que a gente tem é de ter um adjuvante de tratamento, coisas que a gente possa fazer um coquetel de coisas, de imunomodulador com anticorpo, ou peptídeo que faz as duas coisas, para a gente poder pensar no paciente lá na frente. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu também tenho uma certa apreensão em projetos em que a gente não consegue pensar e propor uma coisa lá para o uso do paciente no final. Obrigado, Ana Amélia. Ficou claro assim, né? Eu acredito que tem isso, né? Quando o financiamento pauta a pesquisa, o perfil do financiamento pauta a pesquisa, e a gente tem ainda que ter o caminho, digamos, alternativo, né? Para que a partir daí se siga com essa lógica de P&D, com um produto, uma visão de produto final lá na frente, né? E eu acho que talvez isto sente um pouquinho, já que esse pensamento está aí, né? As bases para a construção daquilo que seria talvez uma rede de parcerias dentro do setor das ciências da vida, né? Pensando na produção de produtos já bem caracterizados até o seu fim, né? Em que eu acho que a universidade bem que pode se organizar, a UNB se organizar de uma maneira de que cada um reconhecendo o seu papel no processo, né? Esteja pronto assim que a etapa precedente produzir alguma coisa interessante para avançar, né? E isso precisa de um tanto de esforço de planejamento, que acho que isso é importantíssimo, né? De planejar o caminho para um produto ou vários produtos a partir da descoberta. Mas eu acho que é por aí mesmo, né? E talvez quando a gente estiver melhor organizado assim, a demanda induzida pode ser pactuada nos termos já moldados pela gente, e não moldados pela agência, né? E eu acho que aí talvez a gente vai dar um saltinho de qualidade no que fazemos e de fato de eficiência, né? No sentido de chegar até o fim, né? Eu concordo plenamente com você. Eu acho que a universidade, a UNB, tem pesquisadores com capacidade para fazer essa cadeia. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que a gente precisa mudar um pouco. Eu acho que a minha participação no projeto Zika primeiro, e agora esse daqui, a gente tem um outro que foi financiado pela FAP também de Covid. Na verdade, eu sou uma fungóloga, porque eu trabalho com modelo de fungo, e os vírus entraram na minha vida para esse final de carreira, mas eu concordo com você que a gente precisa pegar, porque quando a gente começa a escrever e começa a ver as pessoas do programa, a gente vê que tem pessoas que conseguem, que poderiam trabalhar mais juntas. Eu acho que essa iniciativa de vocês, tirando ser 8 horas da manhã, gente, que é cedo, é muito boa, porque traz todo mundo para poder discutir e poder mostrar e as pessoas se conhecerem também, porque tem muita gente, por exemplo, o Luiz Romero, eu só fiquei conhecendo ele no projeto do Zika, mas eu não conhecia, então tem muita gente que as pessoas não se conhecem, porque não estão nos mesmos programas,
e que eu acho que isso é interessante você já ter uma rede de pessoas que podem colaborar, porque aí você consegue realmente induzir, porque quando vem de cima para baixo o edital, a gente tem que correr para se virar, mas se a gente tem um modelinho, eu acho que isso é muito melhor mesmo. Tem toda a razão. E só pegando esse gancho, é isso mesmo, a gente precisa se organizar, porque essa própria demanda que foi induzida pelo decanato foi uma loucura. Você sabe que foi. Junta um programa tal com tal, e foi assim, um estresse, mas de certa forma, as pessoas acabaram se conhecendo. Mas eu acho que a universidade tem um certo dever, uma obrigação de tentar estabelecer essas reuniões mais macros, porque existem muitos trabalhos paralelos que poderiam simplesmente ter pontes e aí ter exatamente chegar num produto, como o Gustavo falou, mas se a gente não se organiza, não chega. A gente não tem ainda, né, mas outras oportunidades terão espaço e infraestrutura para trabalhar com vírus mais adequados, poder seguir um passo mais adiante numa análise pré-clínica, uma avaliação pré-clínica, não clínica, para depois chegar numa avaliação clínica. Então, é uma questão de organização e espero que essa geração que ainda está ativa, porque a gente está construindo para quem vai vir, né? Consiga construir essa estrutura para a próxima geração, os próximos 30, 50 anos da universidade. Né? Eu vou dizer, olha, eu ter ido para o COIS não tem nada a ver com pesquisa, eu conheci a Valéria foi fundamental no projeto com a gente, porque sem a Valéria a gente não teria um projeto de Covid, porque a gente não teria acesso aos pacientes, a gente teria só acesso aos assintomáticos, e a Valéria que coordena, ela fala isso, esse, não sei o que, ela que olha prontuário, ela que analisa. Então, assim, essa é uma coisa que eu não quero fazer. Eu quero que ela faça, eu quero que ela nos diga, sabe? Assim, então, eu acho que essas parcerias que a gente abre para todo mundo e cada um faz seu papel e que a gente não tem muita, assim, não tinha o hábito de fazer isso. Quando eu entrei na universidade, cada um fazia as suas coisinhas. Uhum. Então, eu acho que essa interação maior, a gente está vendo agora com essas doenças, com essas demandas induzidas, que eu acho que é fundamental a gente ter essa rede de colaboração que a gente estabeleceu. Pelo menos para o meu grupo foi fundamental. Perfeito. A Dana tem uma pergunta aqui, que ela pergunta se entre os critérios de escolha de pacientes teve algum critério de exclusão para a presença de patologias autoimunes ou HIV. Sim, a gente tirou comorbidades, a gente tirou todo isso do projeto, do grupo, porque, na verdade, a gente quer ver uma resposta inflamatória aguda, no caso do Wagner. O Wagner tem até um grupo, que eu não sei se ele vai chegar a ver, mas ele tem algum grupo com alguns tratamentos que ele separou e que não foram tratados só com sintomas. O nosso foram pacientes que só foram tratados com sintomas que apareceram ao longo da doença, que não teve e não tinham comorbidades. Perfeito. Deixa eu ver quem está aqui na lista ainda agora. Thaís. Bom dia, professora, parabéns pelo projeto. A minha pergunta era justamente nesse seu último comentário. Se outros tratamentos, principalmente os que foram feitos em pacientes com os sintomas severos, né, que precisaram ser submetidos a outros tratamentos, se isso não teria uma influência na hora de estar analisando o que vocês coletaram, né, porque vocês coletaram em momentos diferentes, no início, no meio e mais para frente, né? Se eu não me engano, você falou que foram 3 coletas. Se isso não teria uma influência na análise dos resultados. Vai ter, eu tenho certeza que vai ter, mas para isso a gente vai ter que discutir. Como nem todo mundo deve ter tomado as mesmas medicações, então vai ter que sentar com a parte dos médicos, não só dos pesquisadores da área básica, mas também da clínica, para poder discutir isso no final. Mas é por isso que todo projeto precisa ter uma parte clínica, as pessoas que tomam conta do paciente, que estão lá, que entendem a necessidade, para poder discutir com a parte clínica, e a gente não faz pool de paciente, a gente desenvolve, faz todos os ensaios para cada um dos pacientes, para poder, por isso que é mais trabalhoso trabalhar com humanos, para poder entender aquela resposta e depois discutir no artigo, na difusão dos dados, por que um paciente fez isso ou aquilo.
Então, vai ter realmente. Isso faz parte do trabalho, eu acho, com humanos. Obrigada. Aqui ainda tem a pergunta do André. André está dizendo que está sem microfone, mas ele faz aqui uma provocação, né, dizendo que quando você tem um tema de pesquisa importante, né, e que envolve diversas competências, tanto de cientistas de hospital, em bancada, biólogos, químicos, e também aliando o que foi pedido no recente edital universal do CNPq, né, que exigia a formação desses núcleos, né, de diferentes competências. Para você, quais são os desafios e possíveis soluções, com base na tua experiência, utilizando essa expertise e essa demanda, né, de diferentes profissionais nesse projeto? Quais são os desafios e possíveis soluções? Então, eu, Ana Amélia, hoje, depois de quase 25 anos de UNB, eu vou dizer que a gente precisa, às vezes, sair da caixinha, sabe? Eu acho que a gente precisa estar aberto para as colaborações que, às vezes, são até inusitadas. Porque se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir atender a esse momento que não só as agências, não vamos jogar em cima delas, mas eu acho que a ciência também está pedindo um pouco que a gente faça uma coisa mais ampla, que a gente agregue mais pesquisadores e não responder somente uma via, sabe assim, nós tivemos, você mais do que eu, mas a gente conviveu com um tempo com o Arturo, que dizia que a ciência verticalizou e que isso ele não gostava. Eu acho que talvez seja o momento da gente parar um pouco de só ver uma molécula, um receptor, uma molécula adaptadora, um intermediário, um fator de transcrição nuclear e uma citocina, e a gente começar a olhar um pouco maior para isso. E nesse ponto, eu acho que esse processo que a gente está vivendo, patinando um pouco, porque não era o que a gente fazia normalmente, eu acho que isso vai abrir caminho para essa possibilidade. Eu vejo com bons olhos. Eu acho que a gente foi feliz no projeto da Patomol, considerando que o edital ele era mais focado em fármacos e imunologia, diferente do edital anterior, que foi capitaneado, que está sendo tomado conta pelo Bergman, coordenado pelo Bergman, que era um projeto mais amplo. Então, se olhar lá, lá tem metas mais distintas uma das outras. A gente conseguiu amarrar um pouco melhor nesse edital, mas eu gosto dessa ideia. A gente tem, por exemplo, vou falar da minha experiência com a FAPDF, a gente tem no mesmo projeto o Renato Rezende, que é um virologista de planta e que começou a trabalhar com vírus humano, com a Valéria, que é infectologista, médica do HUB. Então, assim, a gente conseguiu montar uma equipe que responde coisas correlacionadas, coisas que têm a ver uma coisa com a outra, e aí com profissionais completamente distintos que provavelmente não iam se encontrar na vida. Então, eu acho que a gente precisa fazer esse exercício de sair da zona de conforto nossa e começar essa colaboração. Eu acho que o que o Gustavo falou da universidade já se preparar para isso, a universidade já permitir, através de reuniões como essas, que as pessoas se conheçam, que você consiga pensar num projeto de pesquisa junto com outros profissionais, eu acho que isso é fundamental. A gente já saber o que a gente pode fazer, eu acho que isso talvez seja um caminho bastante legal assim, para a gente. Perfeito. Bom, como a gente não tem mais nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer de novo, reiterar meus agradecimentos a você pela disponibilidade de estar aqui conosco nessa manhã, que eu sei que não é fácil. Muito obrigado pela apresentação. Com certeza eu tenho interesse em colaborar. A gente submeteu projetos no mesmo edital e a gente continuou no paralelo também, e naquilo que a gente puder aqui da nossa parte, né, fornecer moléculas que já são conhecidas, que atuam nesses alvos que vocês estão atuando, que vocês estão estudando, para nós vai ser um grande interesse e um grande prazer em participar. O André citou o CNPq, a gente submeteu de fazer nanoestruturas para algumas moléculas, eu acho que isso é um caminho, a Sueli também gosta muito disso, de você pegar coisas que a gente já conhece, nanoestruturar e poder fazer modelos que a gente conhece. Então, eu acho que às vezes a gente faz modelos em animais e não sei o que lá, ou alguém faz alguma coisa in vitro com humanos.
e a gente, só de nanoestruturar, a gente já tem uma mudança Sim. que dá para a gente trabalhar. Eu acho que isso também, eu acho que o meu laboratório sempre está aberto para isso. A gente, no projeto do FINEP de biotecnologia, de 500 anos atrás, eu consegui que vou comprar um equipamento que faz cinética de marcador de fluorescência, que é um equipamento pequenininho, eu ia comprar um microscópio, não sei o que lá, mas é um equipamento que fica na coisa de CO2 que vai captando algumas coisas, então acho que isso também abre, e é um equipamento multiusuário que abre assim que chegar, porque eu comecei o processo de importação via Finatec, então assim, não sei quando vai chegar, mas quando chegar eu vou compartilhar com o programa de pós-graduação, porque é um equipamento multiusuário, então eu acho que isso a gente também tem, quando a gente começa a ter equipamentos multiusuários, não só projeto, mas a gente começa a pedir coisas multiusuários, a gente começa a colocar as coisas do seu laboratório para uso coletivo e não sei o que lá, a gente também aumenta a interação, porque se a pessoa vai lá usar seu equipamento, você começa a saber o que ela está fazendo, você começa a ter uma interação maior, eu acho que isso é importante também, eu acho que é um movimento que a universidade também vem fazendo, e aí eu acho que isso tem uns 15 anos que a gente está nesse movimento de coisas multiusuárias, 15, 20 anos, que eu acho que a universidade tem um ganho enorme e a gente interage mais, eu acho que esse é o caminho também, não só sair da caixinha, mas também investir em coisas que a gente possa usar coletivamente. Perfeito, então obrigado novamente, Ana Amélia, pela presença. Pela paciência às 8 da manhã de me escutar. Que é isso, acordar, eu tinha um programa na farmácia que eu vou reativar, que era Ciência ao Entardecer, né, que era um programa de seminários. Esse aqui é o Ciência ao Amanhecer, né, vai amanhecendo já falando de ciência. Então, muito obrigado novamente, obrigado à presença de todos. Na próxima semana teremos, então, o professor Bergman aqui conosco para falar sobre também as pesquisas que ele tem desenvolvido. Muito obrigado a todos, uma boa meia semana, cuidem-se, até a próxima.